Muito bem, pessoal. Estamos na unidade 5.3, finalizando o segundo módulo da disciplina. E hoje vamos conversar sobre percepção pública da ciência e tecnologia. Temas que já tocamos, obviamente, ao ver as imagens e o imaginário das crianças sobre ciência cientista, ao ver as representações midiáticas e artísticas, né, da aventura do conhecimento, da figura do cientista, do intelectual, etc. Hoje vou apresentar para vocês um pouco como se faz essas pesquisas, como se transforma em indicadores os dados sobre a percepção das pessoas, a opinião das pessoas sobre ciência e tecnologia. Tá? Em primeiro lugar, né, para retomar essa temática que finaliza o nosso módulo 2, né, quero contar um pouquinho a história de como surgem esses estudos. Tá? Tem dois momentos históricos e metade do século XX que fazem sentir aos políticos, aos cientistas e depois também aos educadores, jornalistas, divulgadores, mas antes de tudo aos políticos, cientistas, nós divulgadores, a necessidade de entender como funciona a opinião pública sobre a ciência e tecnologia. Em primeiro lugar, pelo choque causado, obviamente, pela Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial marca um momento de tensionamento muito forte das relações entre ciência, tecnologia e público, por vários motivos, né? O mais óbvio dos quais é a bomba atômica. Ainda hoje, o Japão, apesar de ser um dos países mais desenvolvidos cientifica e tecnologicamente, né? É o centro da economia mundial, é um dos países onde ainda hoje a maior parte da população desconfia fortemente sobre os benefícios da ciência e da tecnologia. Então, a bomba atômica claramente é um marco nessa crise narrativa do progresso. E quando Oppenheimer, né, o líder, o manager científico do projeto Manhattan, diz: ao ver o cogumelo atômico, eu senti que a física conheceu o pecado, né? Ou seja, que os cientistas não podem mais fingir que o bem e o mal não estão na ciência. A ciência é só conhecimento pelo conhecimento puro, neutral, imparcial, objetivo, universal. Mas que os cientistas precisam imaginar que as aplicações desse conhecimento podem ter claramente implicações éticas e políticas, né? Aí ele diz: a física conheceu o pecado, não é mais pura. Marca de fato a percepção de muitos cientistas que nos Estados Unidos, no mundo ocidental, havia uma crise de visibilidade, de compreensão, de aceitação da ciência por parte de grupos de público crescente. Então isso impulsiona a necessidade dos governos, pressionados por cientistas, por fazer pesquisas sobre como funciona essa opinião pública. Então, uma das primeiras foi uma grande antropóloga, Margaret Mead, que inventou, antes do Chambers, né, que é o cara que estudamos na unidade anterior, né, o cara que inventa o teste de desenhar um cientista, com todos os xizinhos e tal, a Margaret Mead, na verdade, faz um trabalho muito mais interessante, em que vai ao redor do mundo pedindo desenhos, mas faz um trabalho de análise antropológica em cima deles, e vê que crianças do mundo inteiro estavam dizendo algumas coisas bastante interessantes sobre a bomba atômica, sobre os mísseis, mas também sobre o imaginário de ciência, de cientista e como eles veem a modernidade. Essa nova época bizarra em que nem tudo que uma criança sabe vem da tradição, né? Ele é passado pelos pais, mas muitas das coisas que os pais ou avós sabem é a criança que ensina para ele, né? Por exemplo, tecnologia. Então, isso a Margaret Mead já na final da década de 40 e década de 50 faz isso. E logo a seguir dessa crise da bomba atômica vem outro grande choque, que é o fracasso, né? A perda, né, de toda a primeira fase da chamada Guerra Especial por parte dos Estados Unidos, simbolizada pelo Sputnik, né? Essa bolinha de cobre que gira na cabeça dos norte-americanos, marca um choque público, né? A mídia, os jornalistas cobram os políticos: como que pode acontecer isso? Como é possível que os soviéticos conseguem fazer passar em cima da nossa cabeça essa bola e que fizeram isso primeiro e melhor que a gente? Enfim,
Esse choque foi um dos fatores que leva a um investimento gigantesco norte-americano em ciência e tecnologia, em educação científica, em divulgação da ciência, na construção de novos museus e novos programas de formação, capacitação e treinamento para jornalistas, para cientistas, para divulgadores, em grandes campanhas para atrair, porque eles se deram conta que eles não tinham cientista. Tá? Eles se deram conta que aquele esforço bélico gigantesco da Segunda Guerra Mundial, que tinha transformado em poucos anos os Estados Unidos de país marginal em ciência e tecnologia a maior potência do mundo tecnocientífica, tinha sido um esforço baseado principalmente em cérebros importados, em cientistas europeus que tinham fugido da Europa. Então, o Sputnik marca essa sensação de que é preciso atrair talentos, incentivar os jovens a gostar da ciência e tecnologia, a perseguir carreiras científico-tecnológicas. Então, a partir desse período, né, a National Science Foundation nasce em parte devido a esse impulso, né, foi um dos fatores que convenceu o governo, né, a abrir a National Science Foundation, foi ligado a isso, foi a percepção de que a supremacia econômica, militar e cultural não se mantém sem supremacia científica e tecnológica. Tá? Então, isso leva já na década de 60 a multiplicar essas pesquisas e, sobretudo, a partir da década de 70, nos Estados Unidos, eles começam a fazer surveys sobre a percepção pública da ciência. Em particular, o livro anual que a National Science Foundation produz, que é o livro de indicadores de ciência, tecnologia e inovação do país, chama Science and Technology Indicators. Desde a década de 70 e 80, tem um capítulo sobre percepção pública da ciência, ou seja, os norte-americanos se deram conta logo que para medir o estado de saúde científico-tecnológica de um país, não é suficiente medir número de patentes, número de doutores, número de invenções, número de prêmio Nobel, e assim por diante. Os indicadores de qualidade da ciência e da tecnologia também têm que incluir indicadores do que as pessoas fazem com isso, o que as pessoas entendem sobre isso. Então, um capítulo do livro de indicadores deles, desde a época, é sobre isso, e eles, portanto, fazem surveys periódicos, normalmente a cada 4 anos, nacionais de percepção pública da ciência. O Eurobarômetro, que é o grande instrumento de coleta de opinião pública da União Europeia, da Comissão Europeia, que tem tanto umas ondas fixas, que medem algumas características geradas da opinião pública, quanto umas wave, umas ondas sobre temas específicos, que pode ser racismo, imigração, desemprego. Em ambos os casos, tem várias edições do Eurobarômetro focadas ou sobre a opinião pública em geral, sobre ciência e tecnologia, ou sobre temas específicos, como transgênicos ou clonagem, e assim por diante. E aos poucos, né, os maiores instrumentos de pesquisa, de coleta de dados sociológicos do mundo começam a incorporar variáveis sobre a opinião pública em ciência e tecnologia. Por exemplo, o World Value Survey, que é um dos maiores experimentos planetários, né, de coletas de dados de opinião pública, o Global Social Survey e muitos outros. Na América Latina isso começa muito tarde, começa mais ou menos no período em que eu me mudei para cá. Eu fui uma das pessoas que foi convencendo várias pessoas na América Latina a fazer isso, incluindo governos, né, com o grupo da Argentina. Mas tem uma survey brasileiro já na redemocratização, em 86, coletado em 85, publicado em 86, com o CNPq, com o Gallup, com o Museu de Astronomia e Ciências Afins. E a partir daí tem um buraco de tempo muito grande, 20 anos em que no nível governamental nacional não se faz nada, e depois tem, às vezes, uma série quase constante de surveys que fizemos. Eu participei de todos esses, 2006, 2010, 2015 e o último agora em 2019, feitos com o Ministério, né? Alguns chamam MST, outro MSTI, outro MSTIC, enfim. O fato de esse Ministério mude de nome a toda rodada já é um sintoma de como não existe, né? uma política de ciência e tecnologia coerente no Brasil, constante, né? Eles mudam até a ideia do que deveria ser esse Ministério a cada vez. Mas eles fazem sim, né, nacionalmente, em particular nos últimos anos, em parceria com o CGE, que é o Conselho de Gestão e Estudo Estratégico,
fazem esse serve periodicamente. Em nível estadual, local, a FAPESP tem uma boa tradição, né? Já faz uns 15 anos que a FAPESP costuma fazer várias pesquisas de percepção pública em saúde, em tecnologias, em ciência em geral, em medicina e tal. E em 2015 conseguimos, com a FAPEMIG, também fazer uma pesquisa que eu ajudei a coordenar. Então, tem vários dados, né? Latino-americanos e brasileiros, e hoje queria mostrar para vocês um pouquinho como funciona, então, a percepção pública da ciência para as pessoas, tá? E vou mostrar em particular 2 surveys. Esse último nacional, eu acho que vocês no curso de quem está fazendo História da Cultura Científica, vocês tiveram acesso aos dados da rodada anterior, de 2015 aqui. Eu vou mostrar os novos, os de 2019, que eu ajudei a analisar e ajudei a construir o protocolo metodológico de coleta, né? Que foi feito em parceria entre a CGE, como eu falei, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a SBPC e o novo Instituto Nacional para a Comunicação Pública da Ciência, que surgiu uns poucos anos atrás e que está tentando fazer grandes iniciativas, colaborar com grandes iniciativas de divulgação científica e, sobretudo, de estudo e sistematização da divulgação científica. Vários de nós do Amerec fazemos parte desse instituto. Entre os professores do Amerec somos eu, a professora Débora, a professora Dilane e a professora Valéria, acho. Então, é muito grande, o instituto tem mais de 100 pesquisadores e, inclusive, uns 20 ou 30 estrangeiros de mais de 15 países diferentes. Então, é um bom experimento para tentar produzir conhecimento fundamentado sobre como se faz divulgação científica. Tá? Então, vou mostrar a enquete nacional feita pelo governo brasileiro, em parceria com o NST, e essa outra enquete feita nos mesmos meses de 2019, pelo próprio nosso Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência, só que essa nacional, mas focalizada no público jovem, né? No público juvenil. Várias variáveis são muito parecidas, a gente fez isso de propósito para poder fazer uma análise comparativa, então vou mostrar um pouquinho dessas duas, tá? Começamos pela nacional, tá? Uma equipe muito grande, né? Que vocês podem imaginar, participou da produção de tudo. Eu ajudei, colaborei na construção da metodologia, na construção do instrumento de coleta, ou seja, o questionário, e, sobretudo, na análise estatística dos dados. Tá? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante vocês foquem é que quase todo mundo, quando fala de o que as pessoas pensam de ciência, parte de pressupostos clichê, bastante naif, de que os brasileiros não têm interesse nenhum nesses sistemas científicos, portanto, não compreendem, são ignorantes, são analfabetos científicos e, portanto, têm atitudes irracionais. Essa hipótese, esse modelo naif de que baixo interesse corresponde à baixa apropriação do conhecimento, né, a baixa alfabetização, que por sua vez corresponde a atitudes negativas sobre ciência, é furado. Os dados refutam esse modelo, mas todo mundo que não faz survey acredita nessa coisa, né? Acredita que as pessoas têm atitudes anti-ciência porque não conhecem a ciência, não conhecem a ciência porque não se interessam. Portanto, todo mundo fala, temos que motivar as pessoas. Porque se a gente se motiva, se mostra que a ciência é bacana, se cativa, né, a curiosidade delas, e elas se interessam. Se interessam, vai entender melhor, se entender melhor, deixam de ser anticientíficas, tá? E aí, eu não sei por que as pessoas têm essa mania de achar isso, né? Porque se vocês forem ver, todos os maiores movimentos de rejeição de alguns aspectos específicos da tecnologia ou da ciência vieram de países com maior alfabetização científica, não com menor. Tá? Não é o Brasil que rejeita o transgênico, é a Dinamarca, é a Holanda, né? E vem de grupos e movimentos sociais e pessoas que, em sua grande maioria, têm alta escolaridade e alta alfabetização científica. Tá? Então, essa ideia de que se você não aceita transgênico é porque você tem medo, não bate. Essa ideia que se você tem medo de transgênico é porque você é ignorante, bate menos ainda. Tá? Em média, na maioria dos países, as pessoas que não conhecem a ciência têm atitudes positivas sobre a ciência. Tá? Então, isso que é bem importante fixar. Já mencionei em outras aulas, né? Vou dar para vocês aqui alguns detalhes dessa ideia. Né? Nos casos brasileiros, por exemplo, eu fiz uma análise de clusters chamada, né? Para mostrar que não dá para dividir o público em ignorantes, que então são anti-ciências,
e pessoas alfabetizadas que por isso são pró-ciência, mas, por exemplo, uma divisão que funciona melhor é essa aqui. Tem um público atento à ciência, ou seja, que demonstra interesse e também se informa. Tem um público que eu chamo de confidente, confiante, né? Que é um público que diz que tem muito interesse em ciência, mas não conhece a ciência. Não se informa, não acessa, não tem alfabetização científica, mas gosta, tá? E é bastante, né, relevante, tá? E tem um público not for me, ou seja, não entendo de ciência e não me interessa, tá? E que é grande, muito grande, mas esse público não é contra a ciência. Essa é a questão. As pessoas que dizem que não têm interesse e que também não entendem de ciência, não necessariamente têm hostilidade pela ciência. Pelo contrário, a maioria deles dizem que a ciência dá benefícios, que tem que investir em ciência, que tem que confiar nos cientistas, etc, etc, etc. Então, as pessoas fora do público da divulgação científica são muitíssimas. Você vê que no mínimo metade dos brasileiros não assiste nada, não lê nada, não vê YouTube, não vê podcast de ciência, não tem interesse e não tem nenhum conhecimento, né? Mas não por isso eles têm atitudes negativas. Tá? Isso é bem importante ressaltar. As pessoas que têm atitudes muito negativas sobre a ciência no Brasil não passam de 5% da população. Tá? Enquanto que as pessoas que nada conhecem de ciência são mais que 80% da população. Então, se não entender nada, levasse atitudes negativas, teria muita mais gente hostil à ciência do que temos no Brasil, tá? Que é um minúsculo 5%. Minúsculo no sentido de porcentagem. Obviamente, 5% de pessoas que têm hostilidade com a ciência é muito melhor de pessoas no Brasil. Então, eles conseguem fazer muito estrago e muito barulho, tá? Então, não estou dizendo que não existe problema. Estou dizendo que o problema não está aonde as pessoas acham. A maioria dos cientistas acha que o problema está na ignorância das pessoas. E não entende, não, que o ódio não é filho da ignorância. Tá? Normalmente é o contrário. A ignorância é filha do ódio. Tá? Então, o nosso survey é feito, essa é um pouquinho a metodologia. Quem tiver interesse, seria bem legal, né? Que é um dos grupos, um dos trabalhos, pegasse um pouquinho mais firme, né, na metodologia, porque, como eu já falei, o bom divulgador não é aquele que sabe dizer o que foi feito na tal pesquisa, pelo tal cientista, pela tal universidade, mas o como. Então, vocês passarem dados de uma pesquisa sem saber como ela foi feita é péssima divulgação e normalmente leva a consequências desastrosas. Então, agora que eu estou apresentando a minha pesquisa, vocês deverão me questionar. Tá? E falando, mas 2.000 entrevistados, como pode ir apresentar 200 milhões de brasileiros? Como vocês vão saber? Não vai dar resultado totalmente à toa? Em que sentido essa amostra representativa? Tá? Como que se faz para saber se ela funciona? Tem teste, não tem teste, etc, etc, etc. E, sobretudo, como são analisados e interpretados os dados. Vou mostrar daqui a pouco para vocês que o divulgador normalmente pega o dado de um survey, vê qual foi a pergunta, vê qual foi a porcentagem de resposta. Se ele acha que aquela coisa é muito ruim, vai dizer que são demais as pessoas que fazem aquela coisa. Se acha a coisa muito boa, vai falar que são de menos, né? Porque normalmente o divulgador é sempre um pessimista, né? Mas vamos ver que não é assim que se divulga uma pesquisa quantitativa. Não é pegando a pergunta, vendo quantas pessoas respondem, mas é tentando entender o que significa a pergunta. Isso, para entender, você precisa falar com um pesquisador competente na área. Tá? Exatamente como seria uma pesquisa de biologia molecular. Tá? Então, por exemplo, um dado bem importante, né, para começar a desmentir aquela coisa, os brasileiros não têm interesse, por isso que não entendem nada, por isso que são anti-ciência. Tá? O interesse dos brasileiros declarado, né, interesse autodeclarado, né, você pergunta quanto você se interessa por. Tá? Aí você vai ver que, né, ciência e tecnologia tem praticamente, né, o mesmo nível de interesse que economia e religião, basicamente. Tá? Então, muito parecido. E outros temas claramente tecnocientíficos, ou seja, meio ambiente e medicina da saúde, tem um nível de interesse declarado muito maior que todos os outros temas, tá? Incluindo esportes, né? Ciência e tecnologia também está comparável com esporte, e incluindo religião, que é um tema absolutamente queridíssimo, né? Importantíssimo na cultura brasileira. Então, o interesse que os brasileiros declaram ter por ciência e tecnologia não é baixo, tá? Não é baixo. Claro, o cara que quer ver
o copo meio vazio, né? Vai dizer, nossa, 13% dos brasileiros diz que não tem interesse nenhum em ciência e tecnologia. É muita gente. Tá, não é, porque é a mesma porcentagem de brasileiros que diz que não tem nenhum interesse em religião. Tá? E é uma porcentagem muito menor dos brasileiros que dizem que não se interessa nenhum em esporte. Tá? Um quarto dos brasileiros diz que é nada interessado em esporte. Tá? Então, é sim o interesse elevado. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a maioria das pessoas, quando eu mostro os dados, esses dados são basicamente constantes em 30 anos. A gente vê essa pesquisa em muitas maneiras diferentes, em muitos anos diferentes, sempre é intermediário para alto o interesse declarado em ciência e tecnologia, sempre. Tá? Ah, mas você dessa vez entrevistará mais gente de, sei lá o quê, de Boa Vista, por isso. Não. É balanceada a amostra e que, sobretudo, esses dados são coerentes em todas as rodadas, em todas as regiões do Brasil. Então, o interesse é sempre comparável com o esporte, compete com religião, e o de medicina, saúde e meio ambiente é sempre muito alto e maior que os outros. Tá? Então, a outra coisa que as pessoas falam, né? Ah, não, mas se você perguntar assim, lógico, todo mundo fala que tem interesse, mas não é verdade. Depois eles não sabem de nada, então não é interesse de verdade. Ou seja, estaria mentindo, né? Então, esse é um ponto importante. Como que se interpretam variáveis coletadas com o cérebro? Não é assim. É claro que o interesse declarado não corresponde ao comportamento, mas interesse é uma variável que não tem a ver com comportamento. Qualquer psicólogo, qualquer sociólogo vai explicar muito bem para vocês que não tem nada a ver, uma coisa é interesse, uma coisa é atitude, uma coisa é comportamento. Eu tenho interesse em não engordar, mas eu estou comendo chocolate toda noite, que estou estressado. Então, entre meu interesse e meu comportamento tem um abismo, mas eu não estou mentindo. Eu tenho interesse em não engordar, eu tenho interesse em ser saudável, mas não faço, entendeu? São duas coisas distintas, né? Que se afetam uma com a outra, né? Mas que não são a mesma coisa. Então, não é só quando a pessoa mente que não se comporta de consequência do interesse. Não, todo dia, todos nós não fazemos o que é nosso interesse fazer, mas sabemos qual seria o interesse e não fazemos. Então, interesse é uma coisa, atitude é outra, comportamento é outra. Se você, com a divulgação científica, por exemplo, quer estimular interesse, depois não pode medir a qualidade da sua divulgação tentando observar mudanças de comportamento, por exemplo. Porque mudar interesse não significa mudar comportamento. Se você quer mudar as atitudes das pessoas e as opiniões, mesma coisa. Não necessariamente isso implica mudar comportamento. As atitudes podem mudar, mas o comportamento é outra dimensão. Então, primeiro isso. Segundo ponto, claro que as pessoas exageram. Claro que quando você pergunta para a pessoa, você gosta mais de novela ou de ciência e tecnologia? A pessoa pode ter vergonha de dizer que só gosta de novela, não está nem aí com ciência. Mas é esse que é o ponto. A variável interesse autodeclarado em ciência e tecnologia, nós não interpretamos como mensuração do interesse. Nós interpretamos como uma variável que contribui para medir o prestígio social, o respeito social, a importância que as pessoas atribuem à ciência. Então, se 62% dizem que eles se interessam bastante ou muito para a ciência, nós não usamos essa variável para dizer que o interesse em ciência é isso. Nós usamos essa variável para dizer que a autoridade cultural da ciência no Brasil é elevada, comparável com a esporte. As pessoas acham que a ciência é pelo menos tão importante quanto o esporte. Se depois na prática, na TV, à noite, eles só assistem o jogo e nunca a Globo Ciência, óbvio, esse é óbvio, exatamente como eu à noite como chocolate sabendo que não me faz bem. Mas não tem nada a ver com a relevância que você sente que aquele tema tem. Então, para nós, esse é um indicador de relevância social percebida e não de interesse, tá? Então, são sinceros, não são sinceros, não importa. O fato que alguns exagerem, né, amplifiquem o interesse que declaram ter em ciência e diminuem por vergonha o interesse em outras áreas. Teve alguns anos que a gente perguntava quanto você se interessa por moda, por exemplo. É normal, é lógico que a pessoa não vai medir uma métrica rigorosa o interesse que declara ter, mas ele está relacionado, tá, à relevância que a pessoa acha que tem. Essa é a primeira questão. A segunda questão, essa aqui é no caso dos jovens, tá? Essa aqui é a outra pesquisa, que é dos jovens brasileiros. Você vê que os dados são bem parecidos, mas os jovens se interessam mais ainda
por ciência e tecnologia. 67% deles é bastante ou muito interessado. Tá? No caso dos jovens, o interesse em ciência e tecnologia está acima que de esporte, tá? E empata com religião. Tá? E medicina, saúde e meio ambiente está acima de tudo. Tá? Os jovens têm muito mais interesse declarado em meio ambiente do que em religião. E olha que os jovens brasileiros são, né, entre a população juvenil mundial, entre os mais religiosos que se possa imaginar. Em alguns países islâmicos tem mais jovens assim interessados em religião. Então, se meio ambiente está acima de religião, é um sinal muito forte de que temas, né, e controvérsias sociais ligadas a temas tecnocientíficos têm uma relevância social muito grande para os brasileiros, tá? A outra coisa importante que eu vou falar depois, sobre esse fato, o brasileiro está exagerando, está mentindo e tal, é que nós nunca mensuramos com uma pergunta uma coisa. Isso é ridículo achar. Ler um survey, pergunta por pergunta, não faz sentido. O que dá os dados de um survey são as relações entre as variáveis, não a variável em si. A variável em si não significa nada em ciências sociais. Não faz sentido você perguntar para alguém, você é racista? Depois você conta os poucos que dizem sim. Aí você vai falar, não, nossa, só 1% dos brasileiros falou que é racista, então tá mentindo. Claro que tá mentindo, aquela palavra ninguém gosta, entendeu? Mas você pode medir o racismo, mas você faz uma bateria de perguntas e mostra a estrutura das correlações. Então, aquela variável, você se interessa por ciência e tecnologia, a gente vê que não é mentira. Porque a gente descobre que tem uma correlação fortíssima entre dizer que tem interesse e saber nomear o nome de uma instituição de pesquisa no Brasil. Tem correlação. Tem correlação entre dizer que tem interesse e dizer que busca assistir e conhece alguns nomes de programas de ciência na TV. Tem correlação entre dizer que tem interesse e conhecer o nome de um cientista, e assim por diante. Ou seja, são mais de 20 variáveis que orbitam, né, no nosso survey ao redor dessa mensuração do prestígio social da ciência e elas são correlacionadas, então não é à toa. Não é que qualquer um diz, tenho muito interesse, mas depois está mentindo. Se estivesse mentindo, né, na hora de você falar, me diga o nome de um cientista, ele diria, não faço a menor ideia. E a maioria dos brasileiros não faz a menor ideia, independente de ter declarado interesse ou não, é dramático, é um dos países piores do mundo, o brasileiro não sabe nomear nem a universidade que eles fizeram como nome de instituição científica, mas entre os que dizem ter interesse, a chance de saber nomear ou uma instituição científica cresce enormemente, tá? É mais que 10 vezes mais que nós outros. Então, tem uma relação, tá? Então, não dá para dizer simplesmente que é uma mentira ou um exagero, tá? É uma manifestação, sim, de relevância percebida da ciência, tá? Uma coisa interessante é que esse interesse foi aumentando com os anos. Isso aqui é a porcentagem de pessoas que diziam não ter nenhum interesse em ciência e tecnologia, né? Na década de 80 era quase um terço da população, né? E hoje é pouco mais que 10%. Os que dizem que não tem nenhum interesse. Então, isso é importante, ou seja, a percepção que a ciência é importante foi aumentando no Brasil nos últimos 30 anos, embora, né, seja diminuída um pouco de 2015 para 2019. Nessa crise terrível, né, de antidemocracia, na verdade, a ciência também foi afetada, mas na verdade foi afetada igual ou menos que qualquer outra área. Ou seja, de 2015 para hoje, os brasileiros perderam pique e interesse em acompanhar quase qualquer coisa, né? Foram se decepcionar. Então, a política sempre estava tão baixo, tão baixo, tão baixo, o interesse, o prestígio da política para os brasileiros que é até difícil cair mais embaixo, mas caiu mais embaixo ainda do que a ciência, por exemplo, tá? Diminuiu um pouco, né, o gap de interesse declarado entre homens e mulheres por ciência e tecnologia, tá? E diminuiu também um pouco o acesso, o gap de acesso, mas não entre pobres e ricos e não entre alta e baixa escolaridade. Ou seja, na verdade, os excluídos da ciência no Brasil continuam a ser excluídos. O fato de que as mulheres diminuíram o gap se deve ao fato de que as mulheres ultrapassaram os homens em escolaridade no Brasil, tá? Ou seja, não foi uma inclusão das mulheres, tá? Foi uma inclusão de quem conhece. Quem conhece tem acesso, né? Quem vence a barreira inicial depois entra nesse outro
clube, né, nessa outra elite de capital social cultural. As mulheres venceram essa batalha, mas as mulheres pobres não, as mulheres de baixa escolaridade não. Então não é por ser mulher que elas estão dentro agora, né, mas porque as mulheres estatisticamente ganharam a escolaridade, né, um ritmo muito bacana de ver, inclusive. Tá? Então, essa coisa dos entrevistados sinceros eu acabei de falar, né? Ou seja, nós medimos prestígio e nós medimos como que essas variáveis estão correlacionadas com outras, tá? Então, os entrevistados que dizem ter interesses configuram um grupo de público diferente dos que dizem que não tem interesse. Então, não são pessoas aleatórias que têm mais vergonha de dizer que não tem interesse e chutam, tá? Não, como grupo, pelo menos, né, como média estatística, eles se diferenciam dos outros. Então, essa variável existe, digamos, mede alguma coisa e nós acreditamos, devido a essas correlações, que ela mede o prestígio percebido, né, das pessoas pela ciência. Tá? Aqui alguns exemplos dessas correlações, né? Por exemplo, né, ao crescer da declaração de interesse, cresce ao mesmo tempo o índice de hábitos culturais da pessoa, ou seja, se a pessoa diz também ter visitado os museus, bibliotecas, jardins botânicos, outras, né, instalações culturais nos últimos 12 meses, e você vê que entre os interessados aumenta muito essa porcentagem, e o ESIC, que é o Índice de Consumo de Informação Científica. Entre as pessoas que dizem que têm muito interesse, também são as pessoas que consomem mais, pelo menos que declaram consumir mais informação científica nas mídias. Tá? Aqui é outra correlação, por exemplo, você vê que, exatamente aquela que eu falei, né? Entre as pessoas que dizem ter muito interesse, aumenta enormemente a porcentagem de pessoas que sabem nomear ou um cientista ou uma instituição de pesquisa. Tá? E aqui, por fim, esse é um índice basicamente de alfabetização científica, né? Quantas noções a pessoa acerta, né? Num quiz que a gente faz, e você vê que os mais interessados em ciência acertam muito mais, né? Tem uma nota muito mais alta em média. Portanto, tem algo aí, digamos, o interesse não é um chute aleatório que alguns fazem só para não decepcionar o entrevistador, tá? Embora, obviamente, esse fator sempre exista em todo o cérebro. Então, a gente sempre tem que analisar os possíveis vieses, né? Devido às entrevistas, ou ser homem, ou ser branco, ou ser rico, ou ser cientista, sempre tem esse viés, mas você, pelas correlações, consegue estimar como ele funciona, digamos, em que direção puxa os dados. Tá? Tem outras dimensões, porém, que confirmam essa coisa que eu estou falando, que os brasileiros têm uma visão positiva da ciência e o interesse para a ciência, que atribuem importância, autoridade à ciência. Tem várias outras variáveis que confirmam isso, corroboram isso. Os brasileiros não são anti-ciência, não têm falta de interesse, têm falta de conhecimento. Tá? Mas essa falta de conhecimento não leva eles para a anti-ciência e não vem de uma falta de interesse. Tá? Então, essas outras dimensões são, por exemplo, né, essa pergunta, essa variável, a ciência e a tecnologia trazem mais benefícios ou mais malefícios para a humanidade? A pergunta é formulada de um jeito um pouquinho bizarro, mas é porque é a única maneira da gente poder comparar 30 anos de história da percepção brasileira sobre isso. Em 86 foi feita desse jeito e não pode mudar, a não ser que você desista de comparar com 1986. E você vê que basicamente, né, ao longo da história, se você somar mais benefício com seu benefício, você vê que fora em 87, que era mais ou menos metade da população, depois, né, em todos os anos, a grande maioria dos brasileiros, né, 70, 75, 80%, diz que ciência e tecnologia trazem ou só benefícios ou mais benefícios do que malefícios à humanidade, tá? A porcentagem de pessoas no Brasil que diz que a ciência traz só malefício é praticamente zero, estatisticamente zero, tá um número minúsculo, nunca mais é hora, mas se somar com as pessoas que dizem que tem mais malefício, né, ou são malefícios, né, chamamos eles de pessimista, né, ou tecnofóbico, sei lá, dá essa porcentagem que também se manteve muito baixa, né, entre 3% e 5%, né, ao longo dos últimos anos. Tá? Uma porcentagem muito baixa, que menor, por exemplo, das pessoas que não sabem responder, não sabem avaliar isso, não se consideram competentes para avaliar isso, e menor que a margem de erro usual desses cercos. Então, é muita pouca gente que declara ser contra a ciência,
e isso bate também com muitas outras variáveis. Então, essa aqui também a gente não pega isoladamente, tá? Por exemplo, a gente junta com essa variável, né? Vamos ver, você falou que se interessa em ciência, você falou que a ciência dá benefício, agora eu vou te perguntar outra coisa, se tiver crise econômica, a gente tem que investir em ciência? A resposta dos brasileiros é sim, tá? É sim, tá? Inclusive, você vê que mesmo na crise, né, que foi brutal, política, de confiança econômica, né? Mesmo nessa crise brutal, em 2019, né, em plena polarização, 94% das pessoas dizem que no mínimo é manter ou aumentar, tá? Ninguém, quase ninguém no Brasil, mesmo naquela crise de 2019, mesmo naquele período em que tinha políticos adorados, né, considerados mitos, que diziam que as universidades são um covo de comunistas, de drogados, até de pedófilo, né, famoso acusado até de ser pedófilo, né, tudo que se possa pensar de mal, né, depois o ministro da Educação falando que a gente faz balbúrdia, mesmo com isso, tá, ninguém no Brasil, fora, né, o ministro da Educação e seus filhos, né, ninguém vota para diminuir o investimento em ciência, tá, é 6% da população que acha que tem que ser diminuído o seu voto. 94% diz que é para manter. A pergunta foi formulada assim, não é só quer aumentar ou não. A pergunta sabendo que para investir mais dinheiro numa área você precisa tirar em outra, o que você acha que o governo brasileiro deveria fazer com ciência e tecnologia? Ou seja, a gente tentou forçar a barra do entrevistado pensar se realmente ele aumentaria da ciência, né? Sabendo que tem outras áreas importantes, né? Saúde, segurança e tal. Mesmo assim, 94% diz que tem que manter ou aumentar. É muita gente, não tem nenhum partido atualmente, nenhum país democrático que consiga ter tantos votos, né, quanto esse, quanto o investimento em ciência e tecnologia. Então, são muita variável distinta e em todas os brasileiros estão dizendo eu gosto de ciência, eu apoio a ciência, eu confio na ciência. É muito forte. E toda vez que você pergunta para um cientista brasileiro, ele fala: ah, os brasileiros odeiam a ciência, são anti-ciência, acreditam em qualquer coisa, não entendem a importância do que a gente faz. Não é tão verdade, gente. Não é tão verdade. Tá? 94% diz que quer aumentar ou manter o dinheiro ao mesmo tempo de crise econômica. Então, cadê esse ódio todo, assim, essa incompreensão da importância toda? Eu acho que a gente está sendo muito preconceituoso, muito elitista, tá? E muito anticientífico, né? Anticiência somos nós cientistas, porque se você nem sabe como se faz essas pesquisas, nunca fez e nem olha os dados e já pula para a conclusão que o brasileiro é um povo que nada entende de ciência, que por isso a despreza, meu, não está sendo cientista, né? Enfim. Tá? E aqui a gente perguntou se o Brasil avançado, intermediário ou atrasado, como situação em ciência e tecnologia comparado com outros países, caiu bastante, né? A percepção dos brasileiros sobre isso, né? Eles estavam muito mais otimistas sobre a qualidade do sistema de ciência e tecnologia brasileiro na época dos governos anteriores, agora caiu, e isso que é mais interessante ainda, mesmo achando que a qualidade da ciência brasileira não está tão boa, os brasileiros dizem que é para investir. Então a ciência é importante para eles. É importante, tá? Atitudes, tá? Graças à ciência e tecnologia teremos mais oportunidade, 86%. Concorda? Concorda totalmente. A ciência e a tecnologia estão tornando nossas vidas mais confortáveis, 81%. Concorda totalmente ou concorda? Participar de feiras, Olimpíadas Científicas desperta interesse em cientistas, 70% diz que sim, tá? No dia a dia não é importante para mim conhecer ciência e tecnologia, 35%, ou seja, uma minoria. É muita gente que acha que no dia a dia deles a ciência não é importante. É muita gente, mas é a minoria dos brasileiros. Tá? Então, inúmeras variáveis vão na mesma direção de dizer que a atitude dos brasileiros sobre a ciência é em grande medida, em vários aspectos, positiva. Positiva sobre o fato que a ciência é importante, positiva sobre o fato que traz coisas positivas para a vida, para a saúde, etc. Positiva quanto a investir, apoiar, querer apoiar, confiar nela, tá?
Mas, e aí, de novo, os caras que querem ver a qualquer custo um povo que odeia a ciência, você vê que tem algumas perguntas que fazem assustar os cientistas. Por exemplo, é necessário que os cientistas exponham claramente os riscos de suas pesquisas, em particular do desenvolvimento científico e tecnológico, 84%. Essa é uma demanda de participação, não é um ataque à ciência, na minha leitura desse tipo de variável. A população tem que ser ouvida sobre as decisões, 83%. Tá? Cientistas são responsáveis pelo mau uso que outras pessoas fazem de sua descoberta. 44% concorda com isso. Cientistas são responsáveis pelo uso que os outros vão fazer, que é o que Oppenheimer falou, a física conheceu o pecado. Nós não podemos mais fingir que a ciência que sai de nós não é conosco. Né? A aplicação pode ser do mal ou do bem, mas a nossa ciência é neutra. Tá? A população está dizendo, ó, Oppenheimer estava certo. Cuidado aí com esse negócio. Mas enfim, e tem até uma variável que não, pelo jeito eu não mostrei aqui, que assusta a maioria dos cientistas, que é assim, os cientistas, por causa do conhecimento que eles têm poderes que os tornam perigosos. Né? O cientista pode ser perigoso. A grande maioria dos brasileiros diz sim. Aí se você pegar só essa pergunta, vai dizer, tá vendo, os brasileiros odeiam a ciência. Aí se você vê as correlações e vê as outras, você vê que essa variável tem muito mais a ver com o princípio de precaução, com uma preocupação de controle social, de accountability, né? De prestar conta socialmente, do que com ódio para a ciência, que são inúmeras variáveis que dizem outra coisa. Olha só, aqui a gente pergunta, entre essas fontes possíveis de informações, quais duas você confia mais? Tá? A gente pergunta em primeiro lugar e em segundo lugar. Tá? Então você vê que, né, a maioria das pessoas escolhe entre as duas os médicos, os jornalistas, tá, e os cientistas. Tá? Se você somar cientistas de universidade ou institutos públicos com cientistas de empresa, né, o total dá 32. Tá? Então, as três figuras que o brasileiro considerava em 2019, tá? Ou seja, em plena polarização, em pleno ataque à mídia, tá? Em plena destruição da autoridade das universidades e dos jornalistas, mesmo assim, os brasileiros escolhem essas três como figuras principais de confiabilidade sobre informação: médicos, jornalistas e cientistas. Quarto lugar, religiosos. Tá? Então, os brasileiros, né, estatisticamente, né, mediamente, né, tem mais gente que indica como mais confiável médicos, jornalistas e cientistas do que gente que indica os religiosos. Na pesquisa feita com os jovens, a gente acrescentou mais uma figura profissional, que é o professor, e o professor está no topo. Tá? Então, a escola é sob ataque, os professores estão sob ataque, os intelectuais estão sob ataque, o jornalista está sendo atacado brutalmente para que ninguém mais confie em ninguém. Tá? Essa manobra incrível, né? Essa manobra antidemocrática incrível, que é típica, né? Das estratégias do fascismo, né? O fascismo, o foco principal é justamente atacar professores, intelectuais, educadores e jornalistas, né? Essa manobra funcionou até certo ponto, tá? Funcionou até certo ponto. Não é tanta gente assim que engoliu essa história, que a universidade é um covo de vagabundo. Não é. E todo mundo, nesse vitimismo nosso, de cientistas e intelectuais, achamos que todo brasileiro caiu nessa mentira. Não é não. E, na verdade, é uma minoria dos brasileiros que caiu nessa mentira. Os militares também não estão nada acima, né? Os militares têm um prestígio enorme no Brasil, ainda hoje. Mesmo assim, não são considerados fontes de informação tão confiáveis quanto médicos, jornalistas e cientistas, tá? E, obviamente, né, para ter uma ideia, depois vocês vão ver os slides, né, esse grau de confiança muda brutalmente, obviamente, em função da escolaridade. Então, entre pessoas com ensino superior, os cientistas que trabalham na universidade pública é simplesmente o topo da lista, não compete com ninguém, ganha de todos, é a figura mais confiável para a pessoa de alta escolaridade, enquanto que os religiosos, né, descem profundamente com o crescer da escolaridade. Tá? Entre pessoas de baixa escolaridade e os religiosos está acima dos cientistas. Tá? Entre pessoas de alta escolaridade está lá no último lugar, praticamente. Tá? E a gente perguntou também quais são as duas figuras que você menos confia. Tá? E aí no topo tem os políticos.
tá? E, interessantemente, né, quase uma porcentagem igual que botou os religiosos e os militares como fonte confiáveis, tem outra metade, né, outra fração do Brasil que os coloca como os menos confiáveis. Então, enquanto sobre os políticos e cientistas tem quase unanimidade, quase todos os brasileiros dizem cientista é uma fonte de informação confiável, político não. Tá? Então, é unânime, né? Os políticos estão no último lugar da confiança e no primeiro da desconfiança. Os cientistas estão nos primeiros 3 lugares da confiança e no último lugar da desconfiança. Ninguém diz que não dá para confiar em cientista, praticamente. Enquanto que essas outras figuras, jornalistas, militares e religiosos, estão nos 2 casos no meio. Então, tem um grupo de brasileiros que quer confiar nos militares e um grupo que não confia de jeito nenhum. Mais ou menos porcentagem parecida. Um grupo que quer confiar nos religiosos e outro grupo que acha que não dá para confiar de jeito nenhum. Mais ou menos porcentagem parecidas. E o mesmo com os jornalistas, embora com menor igualdade, né? Não, é parecido também, 17% acho que não dá para confiar, tá? Das escolhas, tá? Então, o que a gente fez? A gente construiu um índice de confiabilidade percebida, subtraindo, né? Tirando, digamos, a porcentagem de escolhas que colocam uma figura como confiável das porcentagens que as coloca como não confiável. E esse índice aqui não está no slide, mostra que o cientista está no primeiro lugar. Porque, diferente dos outros, médico e jornalista, né, os outros 2 que estão no topo, o cientista é o único dessas figuras que praticamente ninguém coloca como não confiável. Então, se você faz esse índice, né, que faz o balanço entre quantas pessoas consideram confiável e quantas desconfiável, você vê que o índice de confiabilidade é maior que todos no caso do cientista. Então, mais uma variável, tá? Interesse é alto, atitude sobre as vantagens da ciência são altas, apoio ao investimento é alto, confiança é alto. Então, por que todo cientista no Brasil diz que os brasileiros são anti-ciência? De onde que vem essa ideia se toda vez que você faz um experimento dá praticamente o contrário, tá? Então, essa vamos ter tomar na próxima disciplina, né? É um bom exemplo do fato de que não é tão verdade que o cientista, quando vê refutada a sua hipótese pelo experimento, abandona a hipótese. Normalmente o cientista se agarra bastante à hipótese que ele tem e topa largar com uma certa inércia, uma certa resistência. Não gosta muito que os dados contradigam a sua hipótese, tá? Falando em falsificações. E, enfim, não vou passar tudo, né? Vou postar para vocês todos os slides a seguir desse tema dos jovens, né? Mas não quero fazer uma fala muito grande, né? Os hábitos culturais estão em queda, tá? É pouca gente que vai à biblioteca, é pouca gente que visita jardim botânico, é pouca gente, pouquíssima, que visita museu de ciência e tecnologia. Todos esses hábitos culturais, né? E o consumo também de informação científica são marcados por brutais desigualdades, isso também é muito diferente. Na Europa, por exemplo, você tem, obviamente, porcentagens maiores de visitação a museus, etc., mas, sobretudo, desigualdade menor. Aqui no Brasil, idoso, pessoa de baixa renda, pessoa de baixa escolaridade, né, estão praticamente excluídos desse mundo. Né? Praticamente as pouquíssimas, raríssimas chances em que uma pessoa pobre tem de ir num teatro ou no museu de ciência é quando está na escola, tá? Na excursão da escola. Quando tem sorte de estar numa escola que faz esse tipo de atividade. Mas fora disso, praticamente não tem acesso. Então, essa desigualdade é que marca realmente o Brasil. E não a tal de ignorância por falta de interesse, anti-ciência, não tem isso, tá? Então, o conhecimento, né, consequentemente, né, dos brasileiros é praticamente zero, tá? É chocante. Países muito mais pobres do Brasil conhecem seus cientistas, conhecem suas universidades. Você pergunta para os brasileiros, você conhece alguma instituição de pesquisa que faz pesquisa científica? A resposta é não, tá? 91% dos brasileiros diz que não conhece nenhuma. Aí você faz a mesma pergunta entre pessoas que têm graduação, então que pelo menos na universidade deles eles conhecem, e eles também diminuem essa porcentagem, não é 91%, mas ainda assim mais da metade das pessoas que têm graduação diz não conheço nenhuma instituição que faz pesquisa.
Aí, meu amigo, que a universidade é o que então para você? É só a fábrica do diploma? Então, esse que são os tipos de percepções problemáticas que a gente tem a resolver no Brasil e não uma fantomática, né, metafísica, anti-ciência, movimento anti-ciência. Esse tal de movimento anti-ciência não é visível pelos dados, né? Existem grupos organizados para o ataque às instituições, tá? Que montam propaganda sobre isso, tá? Mas não tem opinião pública anti-ciência. Segundo, não é um movimento social, né? Depois a gente volta nesse assunto, né? O que é o movimento social? Não dá para usar a palavra movimento social à toa. O movimento social são pessoas que se conhecem, que têm regras comuns, têm objetivos comuns, e então nem as teorias da conspiração configuram movimento social. No máximo são movimentações. Então não tem movimento anti-ciência no Brasil, mas tem grupos grandes que caem em teoria da conspiração, tem grupos ricos que atacam propositalmente, tentam atacar a confiança na ciência, mas eles não são ignorantes, são muito espertos, pelo contrário, muito ricos, muito culto. Então o ataque à ciência não vem do povo, né, da população comum, não vem de lá, tá? E mais uma gigantesca ignorância, né, desconhecimento de como se faz a ciência, o que é a ciência, tem sim em toda a população, inclusive os de alta escolaridade. Essa é a característica diferencial do Brasil. As pessoas no Brasil podem ter graduação e mesmo assim não entender praticamente de nada. É bastante impressionante ver isso, né? Também tem várias pesquisas mostrando isso, tá? E finalizo, porque está já longa essa aula demais, tá? Medimos em 2019, nessa última rodada, pela primeira vez, algumas das... Não, pela primeira vez não, acrescentamos algumas variáveis que tentam medir crenças em aspectos controversos ou em pseudociências, ou aceitação ou rejeição de evidência científica. Então a gente fez uma pergunta sobre a Terra plana, uma sobre teoria da evolução, uma sobre o horóscopo, tá? Uma sobre mudança climática e uma sobre vacinas. E o resultado é preocupante, sim, porque apesar de que a gente acabou de ver que as atitudes em geral sobre a ciência são positivas, quando uma afirmação científica, uma disciplina específica, uma aplicação da ciência entra em fricção, em conflito com determinadas posições políticas ou visões morais ou valores morais, aí sim tem rejeição, ou tem incompreensão, tem desconexão, tá? Então, os terraplanistas parecem ser bem pouco, né? Porque, na verdade, a pergunta foi de propósito, feita desse jeito vago, né? O planeta Terra é redondo, então, entre as pessoas que concordam parcialmente, com certeza tem gente tipo nós, cientistas, né? Que sabemos que não é uma esfera, né? A Terra. Então, redonda é uma palavra imprecisa demais. Então, nem todos esses caras são terraplanistas. Dá para dizer que provavelmente as pessoas que dizem discordar totalmente, tá? Que são 5%, entre eles deve ter, né, alguns que dizem isso por ser terraplanista, tá? Mas esse não é um indicador de terraplanismo bem construído, não. É um indicativo, né, de quanto é a aceitação e tal e tal. Mas, digamos, os terraplanistas no Brasil são poucos, enquanto que os criacionistas são claramente muitos, muito mais que na Europa. Isso é conhecido por inúmeras pesquisas, né? O processo de laicização dos estados na Europa foi por outros caminhos, né? No continente americano é outra história. Então, no continente americano o criacionismo é muito forte e no continente europeu é muito fraco, tá? Então, o Brasil está com porcentagens parecidas com o dos Estados Unidos. Então, os seres humanos evoluíram ao longo do tempo, né? E descendem de outros animais. No Brasil, você só tem 28% que concorda totalmente com essa afirmação. E você tem 31% que discorda totalmente disso. Então, esse é criacionismo, sim. Sobre o horóscopo, né? O horóscopo é outra variável delicada, porque tal como não interessa, né? Sim, claro, as pessoas aqui também podem, né, mentir, entre aspas, ou seja, não admitir que acreditam em horóscopo, tá? Isso na Europa é muito forte, ou seja, todo mundo lê horóscopo na Europa, mas ninguém diz que acredita, tá? Mas os brasileiros não têm muito problema, não. Tanto é que, né, o signo do horóscopo influencia a porcentagem das pessoas, você vê que tem uma porcentagem bastante alta de gente que não tem problema em admitir que acredita nisso sim, tá? Ou seja, 24 mais 16, né, mais de 40% das pessoas diz que sim, que o signo afeta o caráter. Então, na Europa essa porcentagem seria bem menor, tá?
é a mesma porcentagem, né, parecida de pessoas que dizem que os cientistas exageram sobre mudanças climáticas, tá? E, e tem uma porcentagem não tão grande, mas preocupante, de pessoas que dizem que tomar vacina não é tão importante, tá? Porque as doenças mais graves já foram extintas. Na pergunta, na questão, na pesquisa com jovens, a gente fez de outra forma a pergunta. Perguntamos se eles acham que a vacina pode ser perigosa. Lá também apareceu uma minoria, mas uma minoria preocupante, de jovens que acham que é perigoso. Então, tem anti-ciência no Brasil? Tem. Dá para chamar de movimento anti-ciência? Não. Primeiro, porque são poucos. Segundo, porque não é um movimento. Não tem sede, não tem manifesto, não tem objetivos, não tem normas sociais que ligam os membros, tá? Não tem coisa em comum. Terceiro, porque se você analisa essas perguntas, que dariam, por exemplo, alguns indicativos, né, de atitudes, né, anticientíficas ou não científicas, né, ou contra a evidência científica, você vai ver que não são correlacionadas entre si. Ou seja, não são as mesmas pessoas. Tá? Algumas pessoas podem tranquilamente acreditar em horóscopo e também em teoria da evolução e também querer vacinar seus filhos. Uma coisa não implica a outra. Se existisse uma coisa, uma atitude anti-ciência, se as pessoas fossem contra a ciência, seria contra todas essas coisas. Seriam negacionistas climáticos e negacionistas da evolução. Então, isso não existe. Tá? A porcentagem de pessoas que têm todas essas características é muito, muito baixa. Não são as mesmas. Então, existem grupos sociais que rejeitam uma evidência científica por uma razão. Então, criacionismo, obviamente, está associado à religião, mudança climática está associada à política, tá? Terraplanismo está associado à política, tá? Ou seja, as variáveis que te levam, né, aumentam suas chances de você rejeitar determinada evidência científica, não são as mesmas. Então, não é um movimento anti-ciência. Tá? Tem questões que conflitam com a política, evidência científica que, se você aceitar, tem que mudar a sua posição política, por exemplo, de deixar a empresa decidir se moderar o carbono ou não. Então, os liberais tendem a rejeitar a evidência climática mais que os não liberais. Tá? Tem outras afirmações que, se você aceitar, tem que rever sua leitura ou a leitura do seu pastor ou do seu padre sobre sua experiência religiosa, e aí você tende a rejeitar aquilo. Mas tranquilamente, eventualmente, vacinar seus filhos e comer transgênico. Não estão automaticamente ligadas as coisas entre si. Tá? Esse que é bem importante. Então, interesse tem, atitudes em grande medida positivas, manifestação de demanda de maior participação, preocupação, portanto, sobre a ciência, mas preocupação no sentido bom do termo. Não de hostilidade, mas de concern, né? Eles não são worried, em inglês, né? Não são preocupados no sentido de assustados com a ciência. Os brasileiros são preocupados no sentido de querem tomar cuidado, querem cuidar de, querem que se cuide da ciência, se cuide dela coletivamente. E sim, né, tem controvérsias sociotécnicas ativas no Brasil, como em todos os países ocidentais hoje. Toda vez que a ciência entra, digamos, em interação com a religião, em determinados grupos religiosos, isso pode causar rejeição daquela afirmação, mesmo eles gostando de outras áreas ou outras afirmações. Quando a ciência entra em conflito com posicionamentos políticos, a pessoa aí vai rejeitando a ciência naquela área e assim por diante. Então, essa aqui é a estrutura das opiniões sobre ciência e tecnologia, tá? Tem muito mais, tá? Muito mais sobre isso nesses slides bonitos que eu vou passar para vocês, mas prefiro que retomemos essa discussão ao vivo, né, juntos, online, porque rende mais e porque também é muito cansativo vocês assistirem um vídeo gigante. Então, por hoje é só, mas depois eu vou contar um pouquinho para vocês como se constrói uma análise sofisticada disso. Por exemplo, com as variáveis latentes e com os modelos de regressão logística. Mas por ser um argumento um pouquinho mais técnico, vou fazer como uma mini aula gravada opcional, né? Como se fosse um complementar. Importante é saber que isso existe, ou seja, gente, não leiam os surveys variável por variável. 50% das pessoas falam que não gosta de fulano. Não usem assim. Não é assim que se faz pesquisa científica, não é assim que se faz divulgação. Não transforme em divulgação algo só colando números, né? Tem que interpretar eles, contextualizar eles. Tá? Então, para eu ver, por exemplo, que de fato essas atitudes são positivas, para vocês, para simplificar, mostrei que várias
variáveis leva a entender isso, mas eu construí um modelo de variáveis latentes, ou seja, eu deixei os dados me dizer qual é a atitude, não deixei só a minha interpretação falar por eles. Tá? Vamos retomar isso proximamente e deixa só mostrar para vocês os textos de hoje, se eu conseguir chegar lá, tem muitos slides dos jovens também, muita modelagem estatística, aqui, cadê? É muito dado, vocês são os primeiros que tem, viu? O livro sobre esses dados está saindo agora, está tudo inédito, tudo unpublished, vocês têm uma anteprima sensacional de modelagem estatística de dados de primeira mão que nenhum divulgador e jornalista está tendo no Brasil, tá? Esse é mais um bônus do América. Tá? Concluindo, mas depois vou postar no Teams também, eu sugiro como leitura para essa unidade sobre percepção pública da ciência, o capítulo 1 e 2 do livro que escrevemos em 2015 sobre a enquete de Minas Gerais, porque lá explicamos um pouquinho essa questão de refletir melhor sobre a metodologia. Eu acho importante que vocês façam isso, então sugiro ler isso. E a minha tarefa dessa vez eu queria que vocês pensassem e tentassem comentar comigo, né? Para que serve isso para um divulgador? Tá? Conhecer isso, como funcionam as opiniões das pessoas e quais fatores afetam elas sobre ciência e tecnologia, em que muda a prática do divulgador. Isso é bem importante para vocês pensarem seu projeto final também. Não é só, quero divulgar isso. Nesse curso, vocês vão aprender como, né, divulgar essas coisas, levando em conta, né, os erros do passado, as armadilhas, né? Então, botem para funcionar, tá? Para que me serve saber que os brasileiros têm atitude positiva, tá? Para eu fazer outra divulgação. Tente pensar nisso, essa é a minha tarefa dessa unidade. É tudo por hoje, e até breve, espero ao vivo.